Fala galera, hoje vamos falar um pouco aqui sobre a simbologia de Volta Redonda, da cidade de Volta Redonda, pré-privatização do CSN e após a privatização do CSN. Vocês vão entender o porquê dessa separação. Volta Redonda foi fundada, foi emancipada de Barra Mansa em 1954, ou seja, anos depois de a CSN ter vindo aqui se instalar nessa região. E toda a simbologia da cidade foi perpassada pela questão da siderurgia. Não só a simbologia, mas a gente vai ver como bairros, como Siderville, Siderlândia, tudo de Sider, da siderurgia. Nós temos o Sider Shopping. Mas a simbologia da cidade, formativa da cidade, era perpassada pela questão da siderurgia e da CSN. Na bandeira de Volta Redonda temos raios, os raios da siderurgia. E no brasão também temos lá no centro os raios e de cada lado os ciclopes. Os ciclopes que na mitologia grega foram quem forjavam os raios para Zeus. E por que raios, né? Porque os raios simbolizavam ali a questão da siderurgia. Aqui tinha toda essa questão de uma magnitude, uma coisa de aqui era considerado o Eldorado brasileiro, tinha muita narrativa envolvida, então colocaram uma grandeza, ao invés de colocar engrenagens e chaminés para representar a siderurgia, pensavam no raio ali, e ali temos ali também o lema em latim em Volta Redonda no brasão, está escrito em latim: ante o raio o rio dobrou-se, que seria a siderurgia teria dobrado o próprio rio. A geografia da cidade então era vista não só com relação ali à geografia Volta Redonda, mas com relação à própria siderurgia. A siderurgia teria dobrado o próprio rio. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente como isso mudou depois. Então nós temos no hino de Volta Redonda, por exemplo, coloca lá o coração de aço do Brasil. Nós temos no hino do Voltaço, e aí já colocamos no próprio nome do time Voltaço, né? Volta Redonda de aço, e aí a cidade do aço. E ali nós temos que no hino do Voltaço, lá, a cidade é seu braço e a indústria o coração. Isso já em 1976, décadas depois da formação da cidade, ainda tinha todo esse pensamento voltado para a questão da siderurgia. Nós temos por toda a cidade espalhados monumentos do operário mesmo da usina, né? Então temos lá o monumento do operário, temos a questão do arigó. Arigó é o pássaro que vai e fica. É um pássaro que vai e fica naquele lugar, não volta. E aí seriam os trabalhadores que vieram de longe, de Minas, São Paulo, Bahia e outros lugares, vieram para cá e não voltaram para sua casa, ficaram aqui, criaram moradia e uma vida aqui em Volta Redonda, seriam os arigós. Então tudo muito passado pela questão da siderurgia. Quando ela é privatizada em 92, isso começa a mudar. Há uma necessidade aqui na cidade dos políticos, uma ideologia política de pensar, não, nós temos que esquecer a CSN. Porque qual que era o contexto? Em 88, os trabalhadores de Volta Redonda não só pararam a CSN, mas como ocuparam aquele espaço, então, comprometendo toda a produção brasileira, porque daqui sai o aço para ser feito carro, geladeira, fogão. E as elites ficaram extremamente preocupadas com isso daqui. E ameaçaram na época privatizar, porque não, a gente vai acabar com o trabalho de vocês, vamos demitir muita gente e vamos privatizar isso para acabar a mamata, vamos dizer assim, né? E era sempre uma ameaça muito forte, porque a gente aqui colocava medo neles. Mataram 3 operários, não foi à toa. Então, em 92, quando privatizaram a CSN, falaram assim, não, agora isso aqui é privada, não é mais de vocês, porque havia uma sensação de posse muito grande da população de Volta Redonda com relação à usina, com a CSN, porque afinal foram os nossos avós, bisavós, nossos pais que construíram aquela usina, que trabalharam ali, que geraram todo esse desenvolvimento. Então há uma sensação de posse muito grande, e a ideia de privatizar foi, isso aqui não é mais de vocês, agora é de um empresariado, eles vão cuidar disso aqui. Apesar de que nada mudou de forma concreta, porque nós continuamos trabalhando ali, a CSN continuou influenciando a vida de todo mundo na cidade com relação ao próprio trânsito. O trânsito da cidade funciona de acordo com os horários da CSN. Você tem ali mais de 12 mil trabalhadores que estão indo todo dia para o mesmo lugar, basicamente. A questão da poluição, nós respiramos o ar poluído da CSN. Poluição da água do Rio Paraíba, poluição da terra, que nós temos nós somos a cidade
terceira cidade com mais terrenos poluídos do estado, mais terrenos contaminados do estado, por causa da CSN e por aí vai. Então nada disso mudou, mas ao mesmo tempo ela passou a ser privada. Mas então por que mudou a simbologia? Justamente para falar, isso aqui não é mais de vocês, agora a cidade não é mais do aço. A cidade não é mais do aço, agora é a cidade da cidadania. Não é a cidade do trabalhador, do trabalho, é a cidade da cidadania. Vamos repensar tudo aqui, vamos pensar os símbolos. Então em 99 o Neto, que é um prefeito que chega lá, ligado não à questão trabalhista e da CSN, como foi o Juarez, por exemplo, em 88, mas era ligado ao comércio, setor comercial, era presidente do comercial, ligado a todos os comerciantes da Amaral Peixoto. E ele chega lá e ele muda o símbolo de Volta Redonda para aquela curva do rio. O que a gente conhece em 99 foi criada essa curva do rio. Então, as festas que eram de final de ano, que eram feitas em frente aqui do escritório central onde eu estou agora, no centro da cidade, escritório central, que até pouco tempo era o maior prédio da cidade, onde ficavam os trabalhadores administrativos da CSN, até o presidente da CSN trabalhava aqui, a festa começa a ir para a curva do rio. Mais uma vez, começa a repensar o rio como se fosse a história de Volta Redonda, a curva do rio, Volta Redonda, mas na verdade a curva do rio nunca foi importante assim para Volta Redonda, porque a própria curva do rio, como eu disse, era pensada com relação à própria siderurgia. Ela era vista, a curva do rio, vista com relação à siderurgia. O rio tinha dobrado por causa do raio da siderurgia. Então isso começa a mudar para tentar esquecer a CSN, deixá-la de lado, para que eles continuem, os empresários ganhem seus lucros à vontade, sem a gente incomodá-los, esconder ela. Isso mostra, por exemplo, que na pandemia, isso deu muito certo, né? Porque na pandemia morreram milhares de pessoas em Volta Redonda e nós temos a CSN aqui do nosso lado, que continuou trabalhando a todo momento. Em nenhum momento a CSN parou, mesmo o comércio parando, a cidade parando durante um mês, a CSN nunca parou, continuaram ganhando lucro bilionários. E mesmo assim ela nada fez. Ela nada fez para ajudar a Volta Redonda, ela não deu R$1 para a Volta Redonda. Ela fez uma parceria com o estádio, um negócio de um hospital de guerra, vamos dizer assim, ali, que nunca foi utilizado, mas nada fez de fato para ajudar a cidade com relação à pandemia. Isso mostra como ela conseguiu ser esquecida. E ela não pode ser esquecida porque esse tem sido nosso trabalho um pouco do VR Abandonada, para mostrar que na verdade nossa relação com ela continua a mesma que era antes da privatização, só com menos responsabilidade social por parte dela. Ela continua afetando nossa vida da mesma forma. Nós continuamos dando lucro para ela e para o Brasil da mesma forma, só que ela não devolve mais nada para a gente. É isso que a gente tem tentado colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouco do vídeo. Deixam seu like, sua inscrição, ajuda muito, muito obrigado. Eu tenho gostado muito de fazer esses vídeos aqui no canal. E qualquer coisa, deixa um comentário. Se querem saber de mais alguma coisa com relação a isso, outros assuntos também que vocês gostariam de escutar. E vamos com tudo. Valeu, galera!